porque não o conhece nem o vê. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Amém? Pode se sentar. O Espírito Santo é suficiente. Para mim, eu acho que eu não me alegraria tanto em dizer que eu fui sorteado na Mega Sena, apesar de eu não jogar. Não jogo, graças a Deus, porque crente não vive de jogo, crente vive de realidade. E todo jogo não passa de mentira, de engano, para fazer usar aquele jargão. Vou tentar uma fé não se tenta, porque a fé é Jesus, Jesus é minha fé. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A fé foi gerada no meu coração e se vive. Eu vou tentar uma fé, não tenha fé, porque fé não se tenta, a fé se vive. E eu não ficaria alegre se eu dissesse, se chegasse uma notícia para mim dizendo: você foi contemplado na Mega Sena. Eu ia dizer: não vai tirar o ódio do meu coração, eu vou continuar sendo mal. Não vai tirar o desejo de trair a esposa do coração, ele vai continuar sendo um adúltero. Não vai tirar do coração o desejo dele de ódio pela família, porque quem sabe o pai não o criou, quem sabe a mãe não o tratou quando era pequeno. Não vai tirar, amigão. E se você pudesse conversar aqui com Bill Gates e ele fosse sincero, ele ia dizer: eu sempre fui o mesmo. O que acrescentou foi que eu tinha 1 milhão, agora eu tenho 1 bilhão. Eu tenho certeza que aquele perdão que você nunca conseguiu liberar, eu tenho certeza que aquilo que você nunca conseguiu ser, e às vezes até tentou, o Espírito Santo vai te tomar com o braço forte e vai te dizer: você é meu, e porque você é esse meu, eu te capacito, e você vai conseguir. Louvado seja Deus. Você vai ser um novo homem. Saul já havia sido ungido, Saul já estava em posse do reinado, mas ele ainda não era novo homem, ainda era velho, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre ele. E Samuel, para ratificar, para confirmar o chamado de Saul, o chamado do homem é confirmado pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a coisa mais importante que o homem pode ter na sua vida. E isso é tão importante que a Bíblia diz assim, ó: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. E não é porque Jesus o quer rejeitar, é porque ele não quer buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz mal, não. Não tem contraindicações para quem se enche do Espírito Santo. Todo remédio tem uma contraindicação. Cura de uma coisa, mas traz um problema no outro. Mas o Espírito Santo é o verdadeiro remédio. É que cura a alma, o espírito e o corpo do homem. É que sai as feridas do homem, e o homem vive na sua dependência, quando o homem por ele é curado. Aleluia. E Samuel confirma o chamado de Saul quando disse: Saul, eu vim até você te ungir, tornei você consciente de que Deus tinha um reinado para você, mas você precisa agora ter o Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti e tu serás mudado em um novo homem. Aleluia, Deus. É por isso que a gente vê tanta pessoa cara de pau dentro da igreja, tantas pessoas sem palavra dentro da igreja. É por isso que a gente vê tantas pessoas sem direção, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que não deixa o homem errar. E se a minha vida está do jeito que está, é porque eu não acolhi aos seus conselhos. Porque Jesus disse: eu não vos deixarei sozinho. E por que muitas pessoas estão se sentindo só? Eu duvido e vou até o fim com a minha convicção de que Jesus não mentiu. Ele disse: eu não deixarei, porque o Espírito Santo é a verdadeira companhia quando não tem ninguém com você em casa, ou até mesmo quando a casa está cheia de netos, de filhos, e você ainda
continua se sentindo sozinho. Sabe por quê? Porque a solidão é interna. E é isso que Jesus estava dizendo quando ele disse: eu não deixarei vocês sozinhos. É só de sentimento. Você está se sentindo só de sentimento, só de espírito, só de alma. Mesmo você dormindo na companhia de tua esposa, do teu esposo, mesmo você trabalhando na maior empresa de Salvador, e Jesus disse que vai preencher isso é o Espírito Santo. E ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei. E ele cumpriu com a sua promessa, o Espírito Santo. E o interessante é que quando Deus criou o céu e a terra, a Bíblia diz que o Espírito Santo não tinha lugar para ficar, e ele pairava sobre a face das águas. E Deus viu que o Espírito Santo dele era muito santo, era muito importante, e não podia estar em qualquer lugar. Deus disse: olha, o Espírito está sobre a face das águas como algo provisório, mas eu vou criar algo para o meu Espírito estar permanente. E a Bíblia diz que Deus faz você, Moisés. A Bíblia diz que Deus faz você, irmão Orlando, em Adão. E o que é que Deus faz? Deus sopra o Espírito no homem, que na Bíblia está traduzido como fôlego de vida, como alma. E o homem passa a ter o Espírito Santo. E quando o homem passa a ter o Espírito Santo, ele passa a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que toda a viração da tarde, Adão ouvia a voz de Deus e conversava com Deus. Porque o homem que tem o Espírito, ele tem prazer em conversar com Deus. Ele tem prazer em estar diante de Deus. E para Adão não é um fardo. E perceba que Adão só fugiu quando perdeu o Espírito, porque enquanto tinha, estava diante de Deus. Porque quem mantém o homem na presença é o Espírito. Aleluia. E Adão havia caído. Adão havia entristecido o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeças o Espírito, porque é Ele que é a garantia da nossa salvação, e é com Ele que nós fomos selados para o dia da salvação. Deus fala de um dia, Deus fala de um dia que Ele determinou para enviar o seu Filho de volta. Jesus estava aqui na terra, Ele padeceu, se desfez da sua glória, e Ele precisaria voltar para o Pai, e Ele precisaria consumar a sua obra. E Ele disse: eu vou consumar, e o Espírito Santo vai avivar, vai dar continuidade. E tudo que não tem o Espírito Santo é uma obra parada. E você não pode ser uma obra parada, você precisa ser uma obra em continuidade, porque o Espírito Santo, ele te põe de pé e te faz avançar. E quando você olha para a história e para a vida dos homens de Deus que tiveram o Espírito Santo, eram homens que conseguiam agradar a Deus, eram homens que tinham total autoridade no mundo espiritual para fazer aquilo que Deus queria através da sua vida. Aleluia, Deus. O homem sem o Espírito, ele não é nada. E chega a ser torturante para o homem que conhece Jesus não ter o Espírito Santo. Chega a ser um massacre. Existe uma tortura pior do que você saber que algo é seu por direito, mas algo te impede de herdar. Você não sabe explicar, eu não sei explicar, ninguém sabe explicar. E o Espírito Santo é uma herança que nós, como filhos de Deus, Jesus morreu e nós temos direito de herdar. Os que não têm o Espírito Santo é porque não estão buscando a sua herança. Brigamos por tantas coisas, brigamos pela fortuna do nosso pai, que era empresário, que era um dos maiores latifundiários de terra, brigamos por tudo, brigamos pelo nosso lugar na fila, brigamos pela nossa vaga em um estágio, em um concurso, mas não lutamos por nós, não brigamos contra a nossa vontade para chamar o Espírito Santo para perto. E
que esse mundo sofre pela ausência do Espírito Santo. O mundo vai ser condenado porque não agrada, porque não tem o Espírito Santo, e nós precisamos salvar as nossas vidas. Foi o que Deus disse para Ló: escapa-te por ti mesmo, porque o Espírito Santo em forma do anjo, Jesus em forma do anjo, foi até Ló e deu livramento. Quem ouve a voz do Espírito Santo tem livramento. Grande Deus. Porque Deus está falando, mas só ouve quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não conhece a sua voz. Jesus disse: olha, enviarei o Espírito Santo. Ele disse: o mundo não conhece e nem pode receber, porque só pode receber quem conhece. Jesus foi bem claro, ele disse: o mundo não tem o Espírito Santo. E quando eu participo das coisas do mundo, eu estou em algo onde o Espírito Santo não está, aonde o Espírito Santo não aprova. Então saiba que eu estou sozinho. Porque Jesus disse: ele, quando descer, é uma exclusividade de vocês que estão perseverando. É uma exclusividade de vocês que me seguiram sabendo o que queria, do início até o fim, passaram por luta, mas não negou a sua fé. Porque eu tenho dito para os irmãos: Deus é tão fiel que Ele não nos abandona. A única maneira que Deus nos abandona, que Deus nos nega, é se nós negarmos. Mas se nós permanecermos infiéis, Ele continua fiel. Por isso não negue o Espírito Santo. A Bíblia diz que todo pecado é perdoado aos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo não. Sabe por quê? Pecou contra aquele que intercede. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas quem é que intercede? Agora eu faço você pensar. Se você tem que chegar até o prefeito, para chegar até o prefeito tem que falar com o secretário do prefeito. Mas se você não fala com o secretário de mal com ele, como é que você vai chegar até o prefeito? Se você tem que chegar até o presidente, mas o representante do presidente é o embaixador. Mas se você mora do lado do embaixador e não fala com ele está perto de você, e você não fala com ele, que cara, que moral você vai ter? E se você for, ele não vai interceder por você, porque ele sabe, só buscou quando queria. Agora, se você tem que chegar até a Deus, e isso nós precisamos toda hora, chegar até Deus, é pedindo força, é pedindo graça, é pedindo livramento, é pedindo unção, é pedindo direcionamento. Mas se nós estamos de mal, há quanto tempo que não falamos com aquele que nos intermedia entre nós e Deus, que é o embaixador de Deus, o Espírito Santo, vamos botar assim? Aquele que intercede com gemidos, que quando a gente ainda está grosso, não encontra a palavra, ele interpreta e fala: Deus, o que ele quis pedir a ti foi isso, mas nós não temos intimidade, estamos como quem de mal, estamos como quem brigados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dizendo: volta para a comunhão, vem de novo, porque eu ainda perdoo, eu ainda intercedo, eu ainda fortaleço, porque o Cristo que enviou o Espírito Santo, ele não mente, e ele disse que para você o Espírito servirá de guia, de fortalecimento, de força. E se você está fraco, Deus te trouxe ao lugar certo, porque Ele quer fazer você sentir de novo a presença do Espírito Santo. Aleluia! Grande é o Senhor. É uma busca, é uma dificuldade. É por isso que o diabo luta para roubar de nós o Espírito Santo. É por isso que o diabo luta para que a gente não venha se santificar, porque quanto mais a gente se santifica, o Espírito vem para perto, porque Ele é santo. Quanto mais a gente se santifica, a gente está na vontade de Deus, o Espírito Santo não resiste. Aleluia, Deus. E o diabo sabe quão problema para ele é um homem santificado. É por isso que todas as vezes, antes de Deus operar algo na vida do povo de Israel, Deus dizia a Moisés: Josué, chama o povo e santifica hoje,
que Deus quer da igreja é santidade. O que Deus quer da igreja é santificação, é separação. Você é o povo de propriedade exclusiva do Espírito Santo, o sacerdócio real, chamado das trevas para a luz, para brilhar, para fazer o nome do teu Deus ser conhecido através da tua vida, ser exaltado através da tua vida como igreja do Senhor na terra. Mas nós estamos deixando as oportunidades passarem. Entenda que 10 anos perdidos são 10 anos que não voltam. Entenda que é um ano perdido sem sentir o Espírito Santo, é um ano que não volta. E você está dizendo: eu vou recuperar o tempo. Você não vai recuperar o tempo, você vai viver o que você ainda não viveu. Mas recuperar o tempo não, porque tempo passado já era. Há 10 anos atrás eu tinha 21, hoje eu já tenho 31. O que eu perdi de viver, eu preciso buscar agora. Mas será que Deus não me queria sentir a presença dele há 20, 30 anos atrás? E é triste saber como muitas pessoas rejeitam o plano de Deus, saber como muitas pessoas rejeitam o Espírito Santo. A Bíblia diz que os fariseus, os homens que não queriam que Jesus reinasse sobre eles, eles calavam a voz do Espírito Santo, e tudo que Jesus fazia, eles não reconheciam que era pelo Espírito Santo. Jesus disse: olha, todo pecado que um homem comete contra mim e contra o Pai é perdoado, mas contra o Espírito Santo não. E o pecado que a gente peca hoje, nós precisamos ter cuidado para não estar pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus nos deu. A não ser que alguém aqui se sinta órfão, porque eu não me sinto. E se Jesus disse: olha, ele está convosco, que sou eu, Jesus dizendo, mas ele estará em vós. E se eu pego contra aquele que está em mim, contra o Espírito Santo. E eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero, porque a vontade de Deus é perfeita sobre mim. Talvez não foi o que você programou para ouvir hoje, mas foi o que Deus sabe que vai te fortalecer, vai te levar para casa para meditar como está a sua vida diante do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo sai do homem, irmãos, tem um relato na Bíblia que eu tomo como um exemplo. E quando eu vejo que eu estou fraco, que eu estou perto de um pecado, de um abismo, eu digo: meu Deus, não deixe, por favor. Porque a Bíblia diz que Saul, ele tinha o Espírito Santo, mas de tanto ele pecar, de tanto ele ser aquele crente, porque ele era crente, que vivia de qualquer jeito, não, quer que tem nada não é assim não. Ah, não posso ser santão demais, Deus me entende. E ele foi usando tanto argumento, e o Espírito Santo usando profetas, usando pessoas para chamar a sua atenção, porque o Espírito Santo tem muitos instrumentos na terra que ele chama a nossa atenção. E chega um momento que o homem se distancia tanto, que acontece com ele como aconteceu com Saul. O Espírito Santo não avisa, o Espírito Santo sai. E o homem passa a ser atribulado, uma tortura, porque não existe corpo vazio, ou tem o Espírito Santo ou tem o Espírito maligno. É por isso que eu tenho sempre incentivado os irmãos: se encha do Espírito. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia cria em nós um interesse, um despertamento, dizendo: encha do Espírito. Tudo demais é sobra, não é assim? Mas ser cheio do Espírito não é sobra. Ser cheio do Espírito é um privilégio, sabe por quê? O Espírito Santo é a resposta da tua fé. Aleluia, Deus. Porque ele é dado para os que creem. Aleluia. O que me mexe é saber que não desperta o desejo de muitos crentes. Dizer como que é algo, nunca parou para pensar isso, muitas pessoas não pararam para pensar, como que algo que é meu por direito me foi dado, eu não vou querer. Deixa o auxílio lá na conta. Todo mundo cria olho no auxílio, até eu, embora eu não receba. Eu duvido um homem que estiver recebendo o auxílio dizer: não, eu sei que está para mim lá,
está na conta já, mas o problema é que nós estamos focados em coisas desta vida, coisas que vão passar, coisas que vão ficar, mas coisas que nos dá garantia para a eternidade de Deus. Os nossos olhos não estão firmados, é por isso que tudo nos balanceia, é por isso que por tudo somos tentados a abandonar Jesus, a negar a fé. Sabe por quê? São os olhos a janela da alma, é o coração a saída da vida, e nós precisamos, o Espírito Santo traz para a nossa vida esse cuidado, de guardar os nossos olhos, de guardar o nosso coração, para que não venhamos estar nos alimentando de coisas que venham poluir a nossa alma e distanciar o Espírito de nós, para que não venhamos deixar entrar para o nosso espírito coisas que venham impedir o Espírito Santo de ter contato conosco. Agora, o Espírito Santo é uma promessa não de um rei, mas de Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia. E nós não sentimos curiosidade. A Bíblia diz que Jesus está pronto a dar a todos que lhe pedem o Espírito Santo. A gente lê, mas parece que a gente não acredita, porque a gente tem dificuldade de passar 2 horas de madrugada pedindo: Deus, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. A gente acorda 13h30 para ir marcar um exame no SUS para não pagar R$50. A gente sabe que se a gente for medir, a gente consegue a ficha, mas a gente quer ser o primeiro, a gente vai 4 da manhã. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o interesse de Daniel era outros. É por isso que a Bíblia diz que era um homem que tinha espírito de excelência e era muito amado. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o interesse de Davi era outro. É por isso que as pessoas tinham nele uma reverência, e Deus é com ele. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que os interesses de José era outro. É por isso que a Bíblia diz que aonde ele botava a mão, o Senhor abençoava. Era um homem que tinha a presença do Espírito, e um homem que tem a presença do Espírito, ele vira uma referência. As pessoas olham para ele e veem nele um exemplo a ser seguido. E a solução que Nabucodonosor encontrou foi adorar, se prostrar diante de Daniel e dizer: eu baixo um decreto que todos que disserem algo contra o Deus de Daniel seja morto. E aqueles homens não sabiam interpretar o que havia em Daniel, e na visão deles, eles olharam e disseram: existe um reino, o teu reino, que tem os espíritos dos deuses, mas era o Espírito Santo na vida de Daniel. E onde o Espírito Santo está, ele faz diferença. Sabe por quê? O brilho nos olhos é diferente, o jeito de andar, até de falar é diferente. E aquela mulher olha e diz: esposo meu, esse homem é um homem de Deus, é um homem que tem o Espírito Santo. Vamos construir 4. Um homem que ela não conhecia, de intimidade, poderia ser um enganador, mas quem tem o Espírito Santo é diferente de tudo e de todos. Ninguém confunde ele com um enganador, porque as palavras que saem da sua boca são palavras de verdade. Não são palavras para anular ninguém, mas palavras para exaltar o Espírito Santo. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e da manutenção através da oração e do jejum. São as melhores maneiras de chamar o Espírito Santo para a minha vida. Jejuando, orando, consagrando a minha vida, me separando, porque o mundo já está maligno, o mundo está em trevas. E Jesus, quando estava perto da sua morte, Jesus diz: viu o diabo aí, ó, o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, porque ele é treva e Jesus é luz. E você está sendo tentado pelo mundo, tentada pelo mundo, mas o mundo não tem nada em você. Quem tem algo em você é o Espírito Santo, e você precisa resistir e ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz: quando ouvir, não endureça. Olha, quando ouvir, não é toda hora não, mas quando ouvir, reconheça. Sabe aquelas oportunidades que você sabe que surge uma vez ou outra e você não pode deixar nenhuma delas escapar? É toda hora que você ouve? Não, mas quando ouvir, reconheça.
É toda hora que a gente ouve? Não, mas quando ouvir, precisamos valorizar. Porque o Espírito Santo, ele é assim. E eu já encerro. O Espírito Santo fala conosco. Fala 3, fala 10. Enquanto o Espírito Santo perceber que a gente não está entendendo, ele continua falando. Mas quando ele percebe que a gente já entendeu, mas fechou o coração, ele para de falar. Ele envia a primeira leva, envia a segunda, envia a terceira. Lembra daquela parábola? Que o homem plantou uma vinha, foi para longe e arrendou aquela vinha a trabalhadores. Ele mandou um grupo de servos. O que foi que os trabalhadores fizeram? Mataram. Será que Deus não tem enviado servos e nós temos matado espiritualmente? Rejeitando a palavra dos profetas. A Bíblia diz: creia nos profetas e prosperará. Será que nós não estamos rejeitando? As palavras de Deus não estão achando espaço. Jesus mandou o segundo grupo, aqueles homens rejeitaram. Jesus disse, Deus disse, vou mandar meu filho. E eles fizeram a mesma coisa. E nós temos feito assim com nossas atitudes. Quando nós sabemos a vontade do Espírito Santo e queremos continuar na nossa vontade, como se fosse ela que estivesse nos mantido de pé. A nossa vida é um milagre do Espírito Santo. E hoje Deus preparou para falar você do Espírito Santo, para que você entendesse o quão importante é você buscar de novo o Espírito Santo, você retornar de novo para a comunhão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não quer deixar de fora ninguém. O Espírito Santo é a luz de Deus na terra. Se alguém não tem o Espírito Santo, permanece em trevas. Parece um assunto besta para quem não ama o Espírito Santo, ou para quem está ouvindo, já ouviu falar todo dia do Espírito Santo, não é assim? Parece até algo sem tanta importância, não parece? Para o incrédulo, porque o homem que crê em Jesus e acredita na sua salvação de verdade, ele sabe piamente que depende do Espírito Santo. Se coloque de pé, gente. Aleluia. O desejo da minha alma é que cada um de nós aqui vá para os nossos lares sentindo a necessidade maior do Espírito Santo. Amém, meu Deus. Porque quando você chama o nome de Jesus, você está chamando o Espírito Santo. Quando você clama a Deus, você está clamando ao Espírito Santo. E Ele está te ouvindo. E Ele quer poder voltar a ser o teu intercessor. Ele quer fazer as pazes com você. Aleluia, Deus. Ele quer fazer você tirar força da fraqueza. Porque a Bíblia diz que quando eu penso que estou fraco, é ali que eu estou forte. Por quê? Porque eu reconheço. Aleluia. Por quê? Porque eu me desdobro diante dele. Eu consigo chorar quando eu estou fraco. Quando eu estou forte, eu acho que eu não preciso de ninguém. Mas quando eu estou fraco, eu digo, me ajuda, Deus. Aleluia, Deus. Reconheça que você é fraco e que a única força é a força do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. E eu acredito que a sua vida vai tomar outro rumo, outro sentido. A sabedoria que você vai adquirir é outra. Sabe por quê? A Bíblia diz: Estevão era um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Tiago capítulo 1 versículo 5: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. E se na tua vida está faltando sabedoria, é porque está faltando mais do Espírito Santo. Se na minha vida está faltando sabedoria, é porque está faltando mais do Espírito Santo. Porque Daniel, como um homem cheio, era um homem cheio de sabedoria também. E o rei lhes fez pergunta, e em tudo achou 10 vezes mais sábio. O Espírito Santo, quando vem na vida do homem, ele traz tudo que o homem precisa para ser agradável a Deus. Tudo que o homem precisa para viver nesse mundo de pecado, mas sem pecar. Jesus foi esse homem cheio do Espírito Santo, e ele ainda tem. Quem precisa do Espírito Santo aqui, levante as mãos. Quem precisa ser alcançado pelo Espírito Santo? E vamos orar ao Senhor para que Ele possa mais uma vez
usar de misericórdia com a tua vida e te dar mais uma oportunidade de ter o Espírito Santo. Porque enquanto nossos olhos estão batendo, os nossos ouvidos estão abertos e o nosso coração está desejoso